Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. Hoje nós daremos início a uma pequena série de sermões, serão apenas seis sermões no livro de Ruth, onde nós vamos explorar o tema da família. No mês de maio, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não só a nossa aqui na Freguesia do Ó, mas espalhada por todo o Brasil e nos campos missionários, relembramos o tema da família. A nossa igreja tem alguns temas mensais, não todo mês tem, mas uns que tem a gente faz questão de lembrar, e no mês de maio é o mês da família. E pensando nisso, eu quis tratar durante esse mês e o começo do próximo, o livro de Ruth, que é um livro que fala sobre famílias, fala sobre a graça de Deus, e de uma maneira que eu acho muito importante falar em nossos dias, que é falar sobre famílias quebradas, famílias com problemas, famílias disfuncionais, famílias que não se parecem com aquele comercial de margarina que a gente via tanto antigamente, né? Então, no texto de hoje, nós vamos trabalhar o versículo 1 a 5 do capítulo 1 de Ruth, fazendo aqui uma introdução, uma contextualização dessa história, conhecer os personagens, entender qual que é a proposta desse livro para pessoas como Elimelec, sua família, e nós também nos dias de hoje. Vamos orar para começar esse momento. Pai de amor e de imensa bondade, nós te agradecemos pelo privilégio que é poder ler a Tua Palavra, ouvir a Tua Santa Voz, e pedimos, Pai, que agora no começo do estudo do livro de Ruth, da exposição do mesmo aqui para a Tua Igreja, que nós possamos crescer, Pai, no conhecimento do Senhor, de tal forma que isso transforme a nós, as nossas famílias, que nós possamos ver a Tua graça alcançando os lares e transformando relacionamentos quebrados, disfuncionais, para cumprir o Teu propósito, cumprir a Tua vontade aqui nessa terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto. Na verdade, eu lerei o texto, peço que você preste atenção na leitura. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, nos diz o seguinte: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimelec, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram, também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Triste história, não é? Como começar um livro que fala sobre a graça e a redenção com tragédia familiar. E eu escolhi esse livro para trabalhar com os irmãos justamente porque, como eu coloquei no artigo do boletim, depois se você quiser tem lá a pastoral do boletim falando sobre esse assunto, nós temos por vezes um certo desconforto, que é o desconforto de olhar para a realidade das mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todos os lugares que eu sei que todo mundo aqui olha o dia inteiro, e ver ali muitas vezes retratos de famílias perfeitas. É aquela família onde todo mundo é bonito, todo mundo acorda arrumado, todo mundo toma aquele café, aquela mesa bonita, que sempre tem um mamão cortado, umas fatias de melão, um suco de laranja, um iogurte de morango, aquele pão comprido, artesanal cortado e uma margarina ali, ou uma manteiga. A gente olha para aquela família ali, você talvez já até imagine aquele cenário, porque a gente está cansado de ver ele. É o cenário de uma família perfeita, no momento perfeito, vivendo uma vida perfeita. Só que uma coisa que as mídias sociais muitas vezes escondem de nós é aquilo que nós vemos em todos os outros momentos, que são famílias quebradas, famílias disfuncionais. No Brasil mesmo, é muito comum você encontrar lares onde o pai é ausente, seja na atitude ou até mesmo geograficamente. Muitos homens não são homens de cuidar de sua própria família. Têm filhos e abandonam seus lares. Vêm pessoas que fazem uma aliança de casamento, mas ambos os cônjuges não são fiéis um ao outro. Vemos pessoas gerando filhos, mas os filhos não honram os pais, os filhos não sabem, e os pais não sabem criar os filhos. Quando a gente olha para a realidade das mídias, das propagandas, dos filmes, e olhamos para a escritura e olhamos para a vida real, percebemos que são leituras dissonantes. Uma é perfeita e ilusória, a outra real e dolorida. E é sobre famílias assim, reais, disfuncionais, quebradas, marcadas pela morte, pelo luto, pela enfermidade, pelo sofrimento, pelo pecado, que eu quero falar nessa noite. Porque é entendendo como Deus trabalha com famílias assim, que a gente vai ter esperança para trabalhar com a nossa. Seja ela mais próxima de uma família perfeita de comercial de margarina, ou aquela família já toda quebrada que a gente tem até vergonha de mostrar o que acontece na nossa família. E a história que nós estamos aqui lendo nessa manhã, a história do livro de Ruth, ela fala sobre uma família também.
Uma família que começa e acaba tão rápido quanto começou. No nosso texto, nós temos um pouco de informação contextual aqui, que é importante para a gente entender as histórias da Bíblia. Eu não sei se você já teve dificuldade de ler a Bíblia. E se você não teve, você tem que ler mais, porque dificuldade tem que aparecer, porque é um livro difícil, de certa forma. Só que existem coisas que não precisam ser tão difíceis. E como a gente vence essas aparentes dificuldades? Olhando, por exemplo, o contexto. Entender o contexto em que uma história acontece ajuda a gente a entender o porquê que aquela história é como é e se desenvolve como se desenvolve. Aqui no nosso texto, versículo 1, nós temos a montagem do cenário aqui e basicamente o resumo do que vamos ver hoje. Nele nós encontramos o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam. Que juízes julgavam são esses aqui? Não está falando dos juízes da corte como nós conhecemos hoje. Está falando justamente do livro que vem antes da Bíblia de vocês. E eu peço que se você tiver numa página que já começa com Ruth, como é o caso da minha, que você volte uma folha. Olhe para o último capítulo do livro de Juízes, para o último versículo daquele livro. É um resumo do livro todo em um único versículo. Vamos ler todos juntos? Juízes 21, 25. Vamos lá. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E se você já leu o livro de Juízes, você sabe mais ou menos o nível do caos que foi aquele período da história de Israel. Foi um período de alguns séculos, tem um certo debate sobre a duração desse período, mas a verdade é que foi um período conturbado. Um período onde não havia rei em Israel e a lei de Deus que já existia ficou largada às moscas. Foi um período de alguns séculos onde o povo de Deus não obedecia mais à lei de Deus. Eles viviam a vida deles como bem entendiam. Deus, por causa do compromisso que tinha com o povo, disciplina o povo, porque todo pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho. E Deus tem um povo. Quando esse povo não cumpre o seu propósito, ele é disciplinado porque Deus tem um relacionamento. Se alguém se importa de fato com você, essa pessoa vai te confrontar. E o nosso Deus faz isso com o seu povo. Então Deus é o povo em pecado, confronta o povo em pecado, trazendo agora inimigos, problemas, para disciplinar o povo e fazer eles perceberem o erro que estão cometendo. Quando isso acontece e aperta um pouco mais o cerco, eles agora começam a perceber o que fizeram e começam a pedir misericórdia para Deus e libertação. E o que Deus faz? Escuta e envia um juiz, que naquela época não era apenas um legislador que batia o martelo e falava culpado, absolvido, mas era uma pessoa que estava ali para cuidar e liderar a nação para a liberdade. Então a gente tem vários juízes, a gente tem Débora, temos Sansão, Jefté, Gideão, vários homens e mulheres que serviram nesse propósito. Então eles iam como que heróis da pátria, resgatavam o povo vencendo os inimigos, e o povo que começou em pecado, foi disciplinado, pediu misericórdia e é liberto, agora desfruta de um tempo de paz. Qual o problema? No livro de Juízes, isso aqui acontece várias vezes. Porque o povo não aprende. Eles voltam a ter paz, relaxam e caem em pecado. E Deus de novo disciplina, eles pedem misericórdia, manda o juiz, liberta, tempos de paz. E tudo acontece de novo. Chega uma hora no livro que se você lê na sequência, você fica assim, mas vocês não aprendem nunca? E a verdade é que não. Assim como nós, muitas vezes, não aprendemos, mesmo passando por todo o processo da mesma forma que eles. Então, nessa época dos juízes, onde coisas horríveis aconteceram, abusos de todos os tipos que você imaginar, violência, escravidão, tortura, morte, guerra, fome, onde tudo era um caos completo, essa história acontece. Então, isso é importante lembrar nas próximas histórias que veremos no livro de Ruth, porque mostra que nós não estamos olhando para um período pacífico. Estamos olhando para uma situação onde toda a sociedade está colapsando, onde a lei de Deus é abandonada, onde a ética é a sobrevivência do mais forte, e se você tiver como ter uma vida melhor, faça por onde. Essa é a lógica daquela época, e é a lógica dessa família. Porque nós vemos aqui que naquele dia em que os juízes julgavam, talvez na época de Jefté, Sansão, há um certo debate sobre isso, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. E a pergunta que eu faço para você pensar aqui por um instante é: qual é o problema desse versículo? Alguma coisa nessa leitura do que essa família fez nesse momento que gerou algum tipo de estranhamento para você? Talvez não. Talvez você olhe para cá e fique assim, tá, eu entendi que tem uma família, teve fome, saiu da fome e foi para outro lugar. Como tinha os retirantes no Nordeste no passado, né? Tem todas as histórias, o 15, da Raquel de Queiroz, que o povo fugia da fome, fugia da seca, e ia para um lugar mais tranquilo para encontrar uma oportunidade melhor. Parece que é uma história de retirantes. Mas isso acontece porque nós não entendemos de novo o contexto. Essas atitudes dessa família aqui são atitudes horríveis. Mas, pastor, como? Eles só estão querendo fugir da fome. A gente tem que entender um pouco aqui.
Naquela época dos juízes, como mencionei, havia o caos generalizado, esses ciclos de obediência, pecado, arrependimento, desobediência, e voltava, e voltava, e voltava. Uma coisa que Deus tinha prometido para o seu povo lá no livro de Deuteronômio, quando ele fez um compromisso, uma aliança com o seu povo, de ser o seu povo e ele ser o Deus do povo, era a seguinte: no capítulo 28 ele diz: olha, se vocês me ouvirem as minhas palavras, obedecerem os meus mandamentos e cumprirem aquilo que eu exijo de vocês, eu vou abençoar vocês com comida, com prosperidade, com filhos e filhas, com vitória sobre os inimigos. Vocês viverão a melhor vida que vocês podem viver se vocês me obedecerem. Não para receber isso que eu dou essas coisas, mas na medida em que vocês temem a mim, me amam e cumprem os meus mandamentos, eu, como um pai, vou trazer bons presentes para vocês. Só que do capítulo 28, versículo 14 para frente, nós temos uma lista gigantesca das maldições. Porque o mesmo Deus que promete bênçãos, ele diz: isso é o que vocês vão receber pela obediência. Mas se vocês me negarem, seguirem o próprio caminho de vocês, como foi no caso de Juízes, eu vou tratar vocês assim. Por que Deus quer tratar o povo com maldições? Parece que Deus não ama. É justamente o contrário. Deus coloca uma lista tão grande de avisos, de provocações, de maneiras de chamar o povo a atenção, justamente porque ele ama. É como se Deus fosse aquele pai que, quando vê o seu filho desobedecendo, ele primeiro faz assim: menino, vou pegar o caso do Otto aqui, ele não vai entender, então não vai ficar assustado, né? Otto, para de fazer bagunça. Não ouviu? Otto, escuta, seu pai está falando com você, é para me obedecer. Pare de fazer bagunça agora, arrume o seu quarto. Eu já fui um pouco mais impositivo na minha palavra. Aí tem todo debate sobre qual a melhor forma de fazer, não quero entrar nesse debate. Aí depois: filho, se você não arrumar o seu quarto agora, eu vou te dar uma chinelada. Não ouviu? Chinelada, senão você é mentiroso, né? Ameacei e não fiz. Deu a chinelada. Não resolveu? Aí eu não sei o que a gente faz, né? Vou chegar nessa fase ainda, espero que eu saiba o que fazer. Mas a verdade é que um pai amoroso, ele não simplesmente olha a bagunça e fala assim: problema dele, problema da mãe dele, eu não estou nem aí. O que eu tenho a ver com a bagunça do quarto do meu filho? É só fechar a porta, é problema dele. Quer viver na bagunça? Que viva. Isso é um péssimo pai. Um pai que verdadeiramente ama seu filho, uma mãe que verdadeiramente ama seu filho, vai chamar o arrependimento várias e várias vezes, vai trazer gradações diferentes para que o resultado da educação apareça. Aí os métodos vão variar, mas esse processo de insistir, de ir atrás, de correr atrás, ele é parte do amor paternal e maternal. E o nosso Deus fez isso na aliança. Ele disse: me obedeçam e presentes. Prosperidade, bênçãos, me desobedeçam e eu vou fazer o aviso, o segundo aviso, a chinelada, o castigo, eu vou fazer um monte de coisa, porque eu amo vocês e não quero que vocês se percam. E dentro dos castigos, qual que é um deles? A fome. Deus fala: se vocês não ouvirem minha voz, eu vou trazer fome sobre a terra. Vocês semearão e a semente não crescerá. E aquilo que crescer, o gafanhoto vai comer. E a chuva que não vem, vai trazer seca. Então Deus já havia dito: se vocês viverem em pecado, a seca virá, a fome virá, a peste sobre os animais virá. E pior ainda, o último castigo que Deus daria, o mais grave, o mais severo, é o quê? O exílio. Se depois de trazer fome, trazer inimigos, trazer doença, trazer tudo sobre a vida de vocês ainda assim não me ouvirem, eu vou pegar um inimigo, um povo diferente de vocês, ele vai vir, vai roubar vocês da terra de vocês e levar para longe da terra da promessa, da terra onde ficaria o templo, da terra onde Deus derramaria o seu cuidado. Isso aqui é importante que você entenda essa história. Nós temos aqui um período de caos, no começo, dos juízes que julgavam. Houve fome na terra, por quê? Porque o povo não obedecia a palavra de Deus, então Deus estava disciplinando a nação com fome. E nesse momento de fome, na disciplina, o que este homem vai fazer? Um homem de Belém de Judá, da terra de Deus, do povo de Deus, ele foi morar por algum tempo na terra de Moabe. E eu já prometo, esse aqui é o último contexto que você vai ouvir essa noite. Ele vai para a terra de Moabe. E qual o problema disso? A terra de Moabe é a terra dos inimigos do povo de Deus. É a terra dos piores inimigos que tinha nessa época. Eram pessoas que não temiam a Deus, adoravam outros deuses, sacrificavam seus filhos pequenos para deuses como Moloque. Era um povo maldito no sentido da sua prática pecaminosa. Era um povo que não tinha temor nenhum pelo Senhor. E todas as vezes que teve a oportunidade de guerrear contra o povo de Deus, o fez. Toda vez que teve maneiras de provocar, trazer dano, prejuízo, o fez. Era o inimigo declarado. E o que este homem, depois a gente vai ver que o nome dele é Elimelec, faz? Na hora que Deus disciplina a nação, porque ele é um pai amoroso, ao invés de obedecer, aprender e se arrepender, o que ele faz? Foge. É como aquele pai que fala: filho, eu vou te colocar de castigo. E o filho fala: se você me pegar. E ele some, foge de casa. Se eu não tiver pai, não tem castigo. E ele vai morar debaixo de um viaduto. Ele escapou do castigo? Ele escapou da repreensão?
que na verdade apenas queria promover o bem? Não. Ele apenas agravou a sua situação ainda mais. Ele resolveu um problema com outro ainda pior. E é disso que eu vou falar com vocês aqui. Porque agora que nós entendemos que era um período conturbado, que a fome e todo o sofrimento era parte da disciplina de Deus e não aceitar isso era um problema para a sua fé, e que este homem vai para a terra dos inimigos para fugir de Deus, a gente entende a gravidade da situação. E é por isso que agora no versículo 2 ele repete a história dando nomes aos bois. Aqui a gente vai conhecer um pouco dos personagens. Este homem, versículo 2, se chamava Elimeleque. Nome diferente, né? Os nomes na Bíblia muitas vezes não são despropositados. Elimeleque significa meu Deus é rei. Eli, meu Deus, Meler é rei. Elimelech, então, meu Deus é rei. É o tipo de nome que você não faria como alguns de nós aqui, que nem Gunther. A última vez que eu pesquisei, o meu nome, Gunther, que é bem diferente, ele significa guerreiro persistente, guerreiro que não desiste, algo assim. Eu não sei se é de fato isso. Tem tantos nomes que a gente vê ali, que tem todo um significado bonito, você vai pesquisar, em outro site é diferente, né? Mas nesse caso, no hebraico, os nomes eles são bem autoexplicativos. Quando alguém falasse Elimelech, não tem como não estar dizendo meu Deus é rei. É claro que no dia a dia não soaria como se a pessoa estivesse falando uma frase, ouviria como um nome, Elimeleque. Mas o nome não tem como não ser associado ao seu significado. Quando ele se apresentava, olá, meu nome é Elimeleque, qualquer judeu entenderia, o seu nome é em homenagem à realeza do nosso Deus. Ele é o rei seu, ele é o rei do nosso povo. E este homem que via Deus como rei, que teve esse nome, que simbolizava que meu Deus é rei, ele levou a sua família inteira para a ruína. Aqui nós já temos o problema do pai. A Bíblia coloca o pai, o homem da casa, como o principal responsável pelo seu lar. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala, pais, eduquem os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. E quando fala ali pais, é pai homem. O principal responsável pela educação de um lar, a condução espiritual dele, a condução ética dele, é o homem. E a gente olha para a sociedade brasileira e entende por que o mundo está desse jeito. Porque faltam homens. Homens que não apenas sejam homens biológicos, mas homens que ajam como homens. Homens cristãos que honrem seu compromisso com Deus. Quantos de nós aqui não tivemos pais ausentes? Pais que não temiam a Deus, pais que muitas vezes provocavam a nossa fé e nos levavam para caminhos distantes do Senhor só para provocar mais, ou porque o domingo era o dia dele. O domingo é o dia da gente passar junto, é o dia no qual eu vou montar uma religião nossa, própria, familiar, e vocês vão me adorar. É o dia em que eu mando nessa casa e você não vai para a igreja. Muitos já passaram por isso. Muitos homens no Brasil são homens omissos, e homens que por conta do seu pecado, falta de arrependimento, falta de vida com Deus, ainda que talvez seja um nome bonito, né? Elimeleque, levaram a família inteira para a ruína. Elimeleque conduz a sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, para a terra de Moabe, para fugir de Deus, fugir da bênção de Deus. Sair da terra de Israel seria basicamente sair da igreja, é abandonar a fé. Elimeleque abandonou a fé e levou sua família junto. Um homem com um nome bonito, um nome profético de certa forma, mas um homem que destruiu sua família, porque não confiou no Senhor e abandonou a terra sagrada, abandonou as promessas de Deus e virou as costas para a disciplina do Senhor. Esse era o meu Deus é rei. Vamos ver o restante da família. Nós temos também aqui a esposa dele, que era chamada Noemi. Noemi significa agradável, doce, alguma coisa agradável ao paladar, ao convívio. Devia ser uma mulher muito agradável no começo. E ela, seguindo seu marido, foi para a terra de Moabe, essa terra maldita, fugindo do Senhor. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom significa enfermidade e Quilion, extinção, consumo. Aqui são nomes estranhos, né? Nossa, por que eu chamaria meu filho de enfermidade ou consumo? Isso acontecia muitas vezes por conta do contexto. Então, meu filho nasceu em uma época de muita fome, eu daria um nome que remetesse àquela época, para que ele sempre lembrasse, viemos da miséria, passamos por muita fome quando você nasceu. Mas era um nome, Malom, Quilion, mas era fome, enfermidade e extinção, enfermidade e consumo. Então, homens que viveram uma época sofrida, tinham nomes que carregavam essa época sofrida, e juntamente com seu pai e a sua mãe, vão para longe do Senhor, para a terra de Moabe. E isso no versículo 2. Agora no versículo 3, olha o que acontece. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Por quê? O texto não explica. Mas, dado todo o contexto, parece ser disciplina do Senhor. Ele quebrou a aliança com Deus, fugiu da terra da promessa, levou sua família inteira a cometer o mesmo pecado que ele, e, aparentemente, isso teve uma consequência, que foi a sua morte. Elimeleque morre, o que naquela época seria um caos completo, porque agora como que esses filhos, possivelmente ainda adolescentes, crianças, jovens, conseguiriam se sustentar com a sua mãe? Então, depois que Elimeleque morre, o marido de Noemi, ela ficou sozinha com os 2 filhos,
Uma situação terrível para uma viúva naquela época. E eles se casaram com mulheres moabitas, talvez ainda muito novos, talvez com seus 10, 11, 15 anos, que naquela época era muito mais cedo a época de se casar. Logo cedo já se casaram com algumas meninas, a Orfa e a Ruth. E elas formaram então esse núcleo familiar. Porque agora, a partir desse casamento, esses homens, Malom e Quilion, poderiam ter filhos, e os filhos poderiam ajudar a trabalhar e sustentar a família junto com seu pai, a sua mãe e a sua avó, Noemi. Qual que é o problema? Versículo 5. Depois de vocês duraram uns 10 anos casados. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. De novo, algumas curiosidades aqui. 10 anos casado, numa época que não tem televisão e não apareceu um filho. Estranho, né? Você vê lugares mais para o interior, né? O povo tem 10, 15, 20 filhos. Agora imagina você ser casado, jovem, no auge da idade, e não ter um filho em 10 anos. Isso se chama infertilidade, que, por sinal, também é uma maldição da aliança lá de Deuteronômio 28. Isso aqui é uma história que quem conhece o restante da Escritura consegue entender algumas nuances, por isso eu estou trazendo para os irmãos aqui. O que nós vemos aqui é uma família toda errada. É uma família que, em atitude após atitude, em ato após ato, apenas mergulha cada vez mais fundo no pecado. E qual foi o último pecado aqui? Casar com Moabita. A essa hora talvez alguns de vocês vão me considerar um fariseu, mas tem que falar isso. A Bíblia, do começo ao fim, mostra que casar com descrente é errado, é pecado, é julgo desigual. Eles foram para a terra maldita de Moabe. Lá, para resolver o desespero, pecam de novo contra Deus, quebrando Deuteronômio 7. Em Deuteronômio 7, Deus disse: quando entrarem na terra que eu der a vocês, a terra de Canaã, não deem seus filhos em casamento com as filhas daquele povo. Por quê? Através do casamento com filhas daquele povo, elas vão perverter o coração dos seus filhos, e eles se afastarão de mim, e eu destruirei vocês. Surpresa, Deus é fiel às suas palavras. Então Malom e Quilion se casam com Orfa e Ruth, depois na semana que vem eu vou falar sobre o nome delas, que a gente vai entrar mais na história delas, mas se casam com essas mulheres, e então a maldição vem, infertilidade e a morte deles também. Pastor, por que você vai começar uma história com tanta desgraça? É porque famílias como essa, a família de Elimeleque, não são exclusivas, não são únicas. Muitas famílias são assim. Talvez a sua família não tenha sido mergulhada em tanto pecado como foi a família de Elimeleque. Uma família onde foi tudo de mal a pior, onde dor, sofrimento, luto, traição, o erro, o pecado, rebeldia foram se acumulando por séculos e séculos, por décadas e décadas, e agora culminou na sua família praticar tudo isso que o povo estava praticando. Mas talvez em alguma medida você experimente os efeitos dessa família. Talvez você tenha experimentado um pai ausente, um pai que levou a família ao pecado. Talvez tenha lidado com a morte no lar, a orfandade, perder a sua mãe, perder o seu pai e passar por apertos. Talvez você tenha passado pelo erro de casar com um descrente e depois ter que lidar a vida inteira com essa consequência de talvez querer adorar o Senhor no domingo e ele falar que não, e ter conflitos em casa porque você quer servir a Deus, mas ele não quer servir, e cada um quer ir para um lado. A verdade é que o livro de Ruth mostra famílias como as nossas, famílias quebradas. E é por isso que eu quero pregar esse texto, porque nas outras passagens nós veremos como Deus vai reverter tudo isso. Mas por hora eu quero que você perceba o seguinte, alguns pontos aqui para a gente terminar essa história tão triste. Nós temos aqui um povo que está errando, não foi por falta de aviso, não foi por falta de conhecimento. E qualquer judeu, qualquer israelita, lendo essa história do Antigo Testamento, perceberia talvez sua própria história aqui. Olharia para toda a história de Israel, de ir para o cativeiro, de ir para o Egito, e tudo o que aconteceu, e pensaria, nós não somos melhores do que Elimeleque, nós não somos melhores do que Malom e Quilion, não somos melhores do que Noemi. A gente fez a mesma coisa. E olhando para isso e percebendo que tem ainda um bom texto pela frente, talvez isso geraria esperança. E é isso que eu quero que você tenha também. Porque essa história não acaba aqui. Se a história acabasse no versículo 5, a gente poderia ir para casa cheio de um balde de desesperança e afogar as nossas lágrimas em desilusões. Mas o texto continua. A partir do versículo 6, nós veremos o começo de uma transformação naquela família, da forma mais improvável e inesperada possível. E essa mudança só vai acontecer porque Deus está agindo por detrás de tudo. E Deus vai reverter aquela situação de maldição e uma situação de bênção. E um spoiler aqui para você. Essa história, toda bagunçada, termina com a vinda do rei Davi. O grande rei de Israel, que através dele recebemos a promessa de que viria o rei Jesus da sua linhagem. Nós estamos falando sobre a família de Jesus aqui. O Elimeleque é antepassado de Jesus. É disso que a gente vai falar nessa série de sermões. Por isso eu quero trazer algumas aplicações aqui. Primeira delas, aceite que a vida é quebrada. Aceite o erro que há nesse mundo.
Eu digo isso porque a gente vive num estado de negação, a gente não quer aceitar o quão quebrado o pecado pode, quanto dano o pecado pode trazer sobre nossas famílias. E nós vemos isso acontecendo e por vezes a gente não quer aceitar. A gente quer ver um estado no qual a gente fica só apenas frustrado. Deus, eu queria que fosse diferente. Deus, eu queria que fosse diferente. Por que minha família é desse jeito? Por que é desse jeito? Esse texto mostra que tem várias razões. Pecado, afastamento, frieza, rebeldia, mau cumprimento dos papéis dentro do lar. Existem várias coisas que acontecem, muitas vezes talvez não seja culpa sua, você apenas pegou o bonde andando e faz parte de uma família toda quebrada. Eu quero que você olhe para essa história e perceba, a Bíblia fala para mim, a Bíblia fala comigo. É para pessoas como eu que a Bíblia está falando. Então, tira aquela ideia de que a Bíblia é uma história de heróis, de santos perfeitos que nunca erram. A Bíblia é uma história sobre a família do seu pai e da sua mãe. É uma história sobre o seu casamento. E Deus tem muito para falar para você sobre isso. Então, guarde um pouco a expectativa que durante esse mês a gente vai ver como Deus trabalha essa família. Em segundo lugar, eu quero que você perceba como que algumas atitudes que parecem inocentes não são tão inocentes assim. Aqui nós temos um pai e uma mãe com filhos pequenos querendo fugir da fome. Humanamente parece algo muito razoável. É uma escolha que parece sábia de certa forma. Mas existem coisas que nós fazemos que parecem sabedoria que não são. Quantas vezes você já não pensou, talvez, em mudar de lugar, mudar de casa, mudar de emprego, e a última coisa que você se preocupa é se o lugar para onde você vai tem uma igreja fiel para você adorar a Deus? É uma coisa que ninguém pensa. Primeiro a gente consegue um emprego, depois a gente arruma uma casa, depois que a gente chega lá e passa um mês sem ir na igreja, a gente pensa, será que tem uma igreja boa aqui? E aí você descobre, não tem. E aí? Ô pastor, aí o pastor manda mensagem, ô irmão, você está bem, está congregando em algum lugar? Então, aqui não tem nenhuma igreja boa. Do nada você descobriu isso? A questão é que nós não podemos tomar decisões que parecem sábias humanamente falando, sem levar em consideração o nosso compromisso, nossa aliança com Deus. No caso, Elimeleque quis fazer o melhor para a sua família, mas o melhor para a sua família trouxe apenas maldição, porque o melhor aos olhos humanos não era o melhor aos olhos de Deus. O que Elimeleque tinha que ter feito? Ficado na terra de Israel. Ter se arrependido dos pecados que ele tinha da sua nação e viver em obediência a Deus enquanto aquele tempo conturbado passaria. Essa seria a postura dele com a sua família naquele momento. Dizer talvez para Noemi, para os seus filhos pequenos em casa, o seguinte, filhos, é o seguinte, nós estamos passando por um momento de grande fome. Um período de fome assim, que eu não lembro de ter passado por nada disso quando eu era criança. Mas a gente sabe que nós temos um Deus fiel. Uma curiosidade, eles moravam em Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Eles estavam na casa do pão e não tinha pão. Eles podiam falar, olha, nós estamos morando aqui na casa do pão, Belém. Uma terra do território do nosso Deus. Eu não sei quanto tempo essa fome vai durar. Eu não sei como nós vamos passar por isso, mas eu sei que o nosso Deus é o Deus do provedor do pão. Eu sei que o nosso Deus é fiel. E tudo que Ele está permitindo acontecer sobre nós é justamente porque Ele nos ama e está tratando, não apenas a gente, mas a nossa nação. Por isso, a gente vai ter que apertar um pouco aqui e ali. A gente vai ter que, talvez, fazer jejuns forçados aqui em casa. Talvez a gente vai ter que dar uns pulos aqui e ali. Mas a questão é, nós temos que passar por esse momento, porque é parte da disciplina do nosso Deus sobre a sua nação. E nós somos parte desse povo, somos parte da igreja. Então nós vamos passar por isso com fé no Senhor. O Deus que fez Belém ser a casa do pão, um dia vai trazer pão de volta para cá. Vamos esperar. Vamos esperar um milagre. Vamos orar por isso. Parece uma atitude louca. Talvez você, pai e mãe, pense, pastor, eu nunca faria isso. Eu sempre ia procurar o melhor para a minha família. Eu morreria pelos meus filhos. Só que pense o seguinte, do que adianta você morrer pelos seus filhos se eles forem para o inferno? Do que adianta você encher o prato de comida, geladeira, de coisas, se a sua família vai ser perdida e não tiver temor de Deus? Do que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma, e pior ainda, como pais, a alma de nossos filhos? Vale a pena? Não que isso fosse acontecer, mas melhor seria morrer de fome, temente a Deus, do que ir para Moabe, perder o marido, os filhos, e os filhos se comprometerem com mulheres moabitas. Pastor, mas é duro demais isso, não é melhor primeiro sobreviver? Depende. Jesus diz no capítulo 12 de Lucas, se não me falha a memória, a referência, que a gente tem medo às vezes das pessoas que podem ferir o nosso corpo, daqueles que podem fazer mal para nós fisicamente, destruir nossa reputação, destruir nossa saúde, matar a gente, trazer sofrimento. Mas Jesus fala, vocês não devem ter medo de quem pode ferir o corpo de vocês. A única pessoa que vocês devem ter medo é aquele que pode destruir o corpo e a alma de vocês do inferno. Não que a gente tenha que viver aterrorizado com Deus, mas a única pessoa que deveria causar essa pressão de medo sobre nós, de fazer a gente agir de uma maneira muito radical, deveria ser Deus, e não as circunstâncias, não as pessoas. O que eu estou falando aqui não é uma coisa fácil, é um desafio de fé. Ficar numa terra chamada Casa do Pão, numa época de fome, seria um exercício de fé, mas uma fé que Deus pede de cada um de nós.
Porque nós temos que lembrar que o mesmo Deus que estava nesse momento conduzindo a família de Elimeleque na fome, é o mesmo Deus que depois, sobre uma colina, disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Quando que é a vez de comer, de vestir, olhem para os pássaros do céu. Quantos pássaros do céu vocês viram, trazendo para os dias de hoje, né? Tomando ansiolíticos? Quantos passarinhos você vê arrancando as penas da cabeça para saber se vai ter minhoca amanhã? Nenhum passarinho se preocupa com isso. Eles voam, caçam suas minhoquinhas, suas frutinhas e enchem sua barriguinha, porque Deus permite assim. Jesus fala: olhe para os pássaros. Olhe para as plantas que crescem ao nosso redor. Elas não são bonitas? Os pássaros não voam bem? Deus cuida dessas coisas tão pequenininhas. Imagina você, que é filho dele. Por isso, se preocupe com o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, o básico para viver, não vai faltar. O Salmo 23 diz isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada o quê? Uma televisão grande? Todos os serviços de streaming que a gente quer ter? A melhor escola para os nossos filhos? Não. O que uma ovelha precisa? Pasto, água, proteção. O básico, o essencial. O essencial Deus sempre dará para os seus filhos. Por isso que eu tenho certeza que se Elimeleque ficasse na terra fiel a Deus, Deus teria dado comida para ele, para sua família e para todos os outros, porque a Bíblia inteira diz isso. Por isso eu estou fazendo toda essa justificativa bíblica aqui para que você entenda. Para você pegar aquele argumento que a gente tem sempre guardado na gaveta, de assim: pastor, mas convenhamos, né? Tem que ter um pouco de bom senso. Tem que ter um pouco de malemolência para lidar com a vida. E a Bíblia diz que algum tipo de esperteza é bom, mas não uma esperteza que negocia princípios. É importante sermos fiéis a Deus. E quando apertar, vivermos pela fé. Porque é em momentos assim que a nossa família pode encontrar grande redenção e grande esperança. Eu já conheço muito alguns irmãos aqui. E eu sei de alguns aqui que contam histórias de momentos difíceis que passaram. E que foram fiéis a Deus. E Deus os honrou, cuidou, livrou, sustentou, deu comida, alimento, proteção, saúde. O nosso Deus não é um pai ausente, como é o caso de muitos hoje. O nosso Deus é um pai presente, que quando permite sofrimento, é com bom propósito. Não é porque ele dormiu no volante, não é porque ele esqueceu de nós, é porque ele tem um propósito muito bom nisso. Por isso, o meu desafio aqui para vocês é: viva pela fé, não viva pela aparência. Deus te colocou no povo dele, na igreja dele nos dias de hoje, você faz parte da família de Deus, ele não vai esquecer de você. Quando as contas apertarem, quando a situação no final do mês ficar difícil, claro, talvez pode ter algum nível de falta de sabedoria nossa na administração financeira, nos recursos que temos, isso pode acontecer, mas nós temos que saber que se tememos a Deus, o básico não vai faltar. E não precisamos ficar ansiosos, porque o nosso Pai que nos escuta em secreto, Ele sabe tudo o que precisamos e vai cuidar muito bem dos seus filhos. Jesus fala também, e termino com isso, que nós somos pais muito ruins. Todos nós somos pais ruins. Todos nós erramos. Todos nós temos uma tendência ao egoísmo. Todos nós não damos o melhor que podemos para nossos filhos, mesmo quando a gente pode. Nós somos ruins. Jesus fala: vocês são pais ruins. E vocês que são ruins, fazem o melhor que podem para os filhos de vocês. Agora imagine o Pai Celestial. O único que é de fato bom. Será que Ele não vai dar para você tudo o que você precisa? Ele fala: se um filho pedir para o pai: pai, me dê um ovo. Que pai daria uma pedra? Ó, filho, está aqui o ovo. Aí o menino coloca na boca, morde, quebra a boca, machuca. Pai, isso aqui é uma pedra, não é um ovo. Que pai faria uma coisa dessa com um filho? Nenhum. Pai, eu quero um peixe, dá uma cobra para o filho. São as situações que Jesus fala. Que pai faria isso? Nenhum. Agora imagina Deus. O único que é de fato bom. Ele fala: se vocês pedirem para Ele vai dar o Espírito Santo, que é a melhor coisa que existe. Por isso, em momentos de dificuldade que a sua família passar, em momentos de dificuldade que você passar, não negocie valores. Viva pela fé. Entregue a sua ansiedade para o Senhor, porque Ele tem cuidado de você, como diz o apóstolo Pedro. Não viva em ansiedade de querer controlar a sua vida, como foi o caso de Elimeleque. Entregue-se à providência de Deus. Abra a mão, solta o volante e deixa Deus conduzir a sua vida, mesmo que você tenha medo. O medo talvez não vá embora nesse momento. A fé muitas vezes envolve um pouco de medo. Mas com a medida em que Deus vai segurando o volante e conduzindo a sua vida, você vai perceber cada vez mais que você pode confiar. Talvez a gente nunca tenha crescido em fé nesse sentido, porque a gente nunca largou o volante. A gente sempre fala assim: Deus, abençoa os meus planos. Deus, cuida da minha vida. Deus, cuida dos meus filhos, do meu lar, abençoa o meu trabalho, o meu viver. E Deus fala assim: por que você está segurando tão firme assim o volante? Não, mas porque tem que ser prudente, né, Jesus? Sim, mas você não pediu para eu conduzir a sua vida? Pode deixar, eu sei dirigir. Melhor que você. Não, mas a gente nunca solta o volante, por isso que a gente nunca confia, nunca cresce. Mas na hora que você fala assim: estou soltando, hein? E deixa Deus pouco a pouco conduzir, você fala assim: quer saber, Jesus, eu vou deitar no banco de trás.
Eu vou dormir um pouquinho. Quando chegar, você me avisa. É um processo de confiança. Isso cresce dia a dia. E a história de Ruth vai mostrar como isso vai acontecer naquela família. De novo, pouco a pouco. Por isso, não se assuste demais com essa história triste. Olhe para ela se identificando. Olhe para ela percebendo que é uma história triste como essa que Deus trabalha. E aprenda a agir por fé e não por vista em momentos de tribulação, porque isso certamente trouxe vários prejuízos para aquela família, para Malom, Quilion, Elimeleque, Noemi, Ruth e Orfa. Vamos orar e depois disso vamos cantar um cântico, nos preparando para participar da ceia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela história de Ruth, uma história que está apenas começando, mas uma história que começa tão triste, Pai. Nós pedimos que, diante de situações como essa, de cenários como esse, nós possamos perceber que a Tua Palavra fala conosco. Fala sobre a nossa realidade brasileira, nossa realidade paulista, nossa realidade onde famílias passam por problemas, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar com fé e expectativa aquilo que o Senhor pode fazer através de nós e nossos lares, Pai. Eu peço que o Senhor fortaleça a nossa fé, aumente ela, para que nós possamos agir por fé nos momentos de dificuldade, para que nós não entreguemos nossos filhos para ímpios, com medo deles ficarem solteiros por muito tempo, que nós não entreguemos a nossa vida para qualquer tipo de destino, sem nos preocupar com o nosso relacionamento com o Senhor, Senhor. Não nos deixe, Pai, negociar valores, negociar princípios e fugir da Tua mão quando ela quer nos curar, mesmo que essa cura doa um pouco, Pai. Nos ajuda a crescer nisso e dia a dia nos ajuda a confiar em Ti, para que nossa vida possa agir de maneiras surpreendentes para esse mundo, de maneiras talvez até mesmo improváveis, impensadas, mas que à luz da Tua Palavra são posturas fiéis e confiantes em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.